بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد, amados irmãos, digníssimas irmãs, sejam todos bem-vindos a esta nossa humilde aula, que não estava programada para hoje, como vós sabeis, mas devido a essa situação da saúde de todos nós, eu também não estou saudável, mas alhamdulillah, não é como o dia anterior. Portanto, vamos tentar aqui iniciar, inshallah ta'ala, a nossa aula, e eu até tinha uma sugestão, mas estou vendo aqui que o pessoal ainda não está nem à metade dos que costuma estar. Eu tinha uma opção de o Sheikh Said, para além de estar doente, ele também estará de viagem a partir da manhã. Isso vai fazer com que nem a quinta-feira, que seriam as minhas aulas, que eu havia opinado que ele ocupasse, também ele não esteja, estará durante a viagem, inshallah ta'ala. Nessa complementaridade, eu estava de opinião em dividirmos estas disciplinas. Hoje, darmos uma disciplina das minhas, na quinta-feira, darmos a outra nos dois tempos. Não sei o que vocês acham. Caso não, podemos dar, assim como a gente procede, uma disciplina depois a outra. Só temos 7 minutos de atraso, dá jeito. Alguma sugestão, turma? Deixa eu ver aqui no chat. Alguma sugestão? Tá certo. Uma sugestão ali. Eu gostaria até de começar com a disciplina melhor que o Estado prefere. Exatamente. Sei como o chefe sugeriu. Exatamente. Então vamos tentar isso. Eu estava aqui sugerindo até iniciarmos com a história da Sharia, porque estamos um pouco atrasados. Essa história da Sharia, ou história do fiqh, inshallah, podemos estudar uma hoje e outra na quinta, inshallah. Ok, shukran lil jamia. Então vamos aqui, deixa-me aqui apresentar a minha tela. Eu vou ter que desligar o meu vídeo porque o meu computador tem problemas. Estou usando um computador meio assim, que não vai conseguir a configuração dele. Então, vou tentar fazer aqui, desligar o vídeo, inshallah ta'ala. Depois vamos apresentar aqui مدخل لتاريخ التشريع. طبعا, entretanto, nós teríamos falado na aula passada duas situações muito importantes. A primeira era a definição, o conceito do fiqh. Permitam-me aqui dar uma recapitulação relâmpaga. Teríamos falado nós a definição ou o conceito do fiqh linguisticamente, ok? Linguisticamente, assim também como em termos jurídicos ou em termos terminológicos, não é? قلنا أن الفقه في اللغة هو الفهم، وقد درسنا هناك فيه اختلاف بين العلماء حول هذا التعريف. هل هو الفهم مطلقا أو هناك فهم دقيق عميق نافذ إلى جوهر الأشياء؟ فقلنا أن بعض العلماء، فريق من العلماء، هم الذين ذهبوا إلى الفهم بالإطلاق هكذا. ثم هناك المحققون من ذهبوا إلى أن الفهم المراد في هذا التعريف هو الفهم الدقيق العميق النافذ إلى جوهر الأشياء وحقيقتها. وكلهم استدلوا بأقوال الله تبارك وتعالى الموجودة في القرآن الكريم عدة، منهم قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الاستدلالات: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
Então, nós falamos aqui esta definição toda, este conceito todo, e teríamos explanado a vocês que há alguma pequena divergência ali sobre a definição linguística, mas uma divergência não no contexto de nos desunir, mas sim para nos amparar ou por outra, para nos a crescer mais a sapiência, o conhecimento desta matéria. Um grupo dos teólogos, um grupo de juristas, ou digamos assim, um grupo dos que trouxeram este conceito, eles acham que, em termos linguísticos, quando se fala de fiqh, refere-se a uma simples compreensão, um simples entendimento, ok? Mas os especialistas desta matéria, apesar que não era necessário aqui estarmos a falar de especialista, porque estamos a falar, afinal, de um conceito linguístico, ok? Mas mesmo assim, eles preferem apurar que a compreensão aqui não é uma simples compreensão, não é uma mera compreensão, mas sim refere-se a uma compreensão ou por outra, um conhecimento que é acúmulo de conhecimento, que é, digamos, o reter de uma sapiência, mas que esta sapiência tem as suas características, dentre elas, tinha que ser ela um conhecimento, ou por outra, tinha que ser ela um entendimento um pouco mais profundo, um pouco mais estreito, e este conhecimento também que tivesse aquela parte muito importante que é levar-lhe a essência das coisas, ok? Não é simplesmente saber que isto aqui chama-se Alcorão, mas sim você tem que saber o que está por dentro dela de forma, assim, relâmpaga, mesmo que seja de forma relâmpaga. Então, que te leva a sua realidade. Isto é a sapiência, ou por outra, este é o conhecimento que nós acabamos ali buscando, digamos, esse é o conceito que acabamos ali buscando dos especialistas desta temática. Nesta complementaridade, não quer dizer que cada um traz uma prova, não. No próprio versículo, os próprios versículos, ou em vários versículos, ok? Que vem no Corão Al-Karim, eu aqui só trouxe um deles, e é este que nós trouxemos aqui, o termo aqui, yafqahuna, vem da palavra faqh, vem da palavra fiqh. O termo aqui, yafqahuna, vem da palavra que é este que nós estamos aqui a falar, ok? Então, yafqahuna significa não, la yakaduna yafqahuna. Yafqahuna significa entendem, não é? Foi conjugado aqui na terceira pessoa do plural, não é? No presente do indicativo simples, yafqahuna. Então, ana afqahu, anta tafqahu, huwa yafqahu. Então, aqui estamos a falar desse termo fiqh. Até aqui foi tudo bem. E quando entramos já na parte da jurisprudência, ou por outra, na definição terminológica, na definição, digamos assim, técnica, ok? Eu teria dito a vocês, teríamos dado um exemplo muito claro. Eu diria para vós que existe uma palavra chamada banco, ok? Um substantivo comum, nós podemos assim chamar, um substantivo comum de nome banco. Porém, esse substantivo, não é, o seu conceito terminológico, o seu conceito técnico, ele pode variar de parte em parte da sua aplicação. Quando nós vamos para a parte de TI, tecnologia de informação, ao se referir banco, muitas das vezes banco de dados, refere-se a algo abstrato, algo que não é palpável, ok? Então, mas quando vamos já para a parte de, vamos lá, a parte da economia, por exemplo, alguém que está a estudar para trabalhar num banco, então, para ele o termo banco é algo palpável, é algo físico. Então, é mais ou menos isso que eu sempre havia dito a vocês, que às vezes as definições variam de onde o objeto de estudo se aplica. E nesta complementaridade, aqui quando falamos de fiqh, terminologia dentro da jurisprudência, o que você quer aqui aprender? Nada mais do que al-ahkam, yani al-ilm bil-ahkam al-shar'iyya, al-amaliyya. E essa terminologia al-amaliyya teríamos visto dentro desta ciência. Atenção, dentro desta ciência de história da Sharia, verificamos lá mais ao fundo, quando falávamos que a Sharia, ela
ela subdivide-se em dois ramos. Um ramo, quer dizer, em dois ramos principais, queria assim dizer, não é? Um ramo que é a parte de, vamos lá, a parte de práticas, isto é, leis de Allah, mas práticas, ok? Então aí entra o fiqh. Então por isso que estamos aqui a dizer al-ilm bil-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, certo? E se vocês me permitirem, até eu posso ir até lá, só para termos ali uma noção, enquadramento, queria assim dizer. Então, vamos a isso. Quando falávamos aqui de al-ilm bil-ahkam العلم بالأحكام الشرعية العملية. Certo. Nós havíamos falado dessa parte aqui na última aula, quando falávamos que أن الشريعة أعم من الفقه لأنها تشمل الأحكام الاعتقادية والعملية. Teríamos dito que a Sharia, aí de voltar para ali naquela recapitulação, que a Sharia, ela empenha-se na parte de crenças e na parte de ações ou deveres práticos religiosos. Então, esta parte al-amaliya é aquela que é tratada no fiqh. E esta parte al-i'tiqadiyya é aquela que é tratada na parte, aquela que é tratada já na parte de quê? Na parte de i'tiqad, na parte de crenças, certo? Ilmul kalam, nós falamos isto. Então, voltando para esta nossa recapitulação aqui, turma, eu dizia que nós verificamos aqui, não sei se todos vocês conseguem ver minha tela, por favor. Era assim, certo? Conseguem ver minha tela com facilidade? Está bem visível ela? Alguém escreve aí para mim no chat. Perfeito. Perfeito. Shukran. Então, eu dizia que o autor do livro aqui, quando fala de definição jurídica ou própria, o conceito no ramo da jurisprudência, o fiqh refere-se ao conhecimento que você obtém, que você acumula, que você retém. Conhecimento do quê? Das disposições da Sharia, não é? Al-ahkam al-shar'iyya, disposições ou leis ou regras a partir da Sharia. Então, estamos a dizer que o fiqh estuda uma parte da Sharia, certo? Então, só que de onde você busca as diretrizes ou as provas deste conhecimento? Al-muktasab min adillatiha tafsiliya, que você, este conhecimento que você terá, que é conhecimento de regras, conhecimento de leis, conhecimento de disposições, de quem? Da Sharia, e que esse conhecimento é exclusivo a ações práticas, certo? E todas elas são extraídas, são retiradas, ok? A partir do quê? Das suas provas. E essas provas nós já devemos de aprender em que se embasa o fiqh, de onde extrai essas suas provas. Só que atenção, este conhecimento de fiqh que você está tendo hoje e terá continuamente, inshallah, não terás apenas umas meras provas, umas provas, digamos assim, resumidas. Não, você terá provas atafsilias, detalhadas. Como assim? Vou dar um exemplo claro. Você aprendeu recentemente sobre a água. Você viu que existe água tahir e existe água tahur. Tahur huwa tahiru li nafsihi, al-mutahhiru li ghayrihi. Então, tahur é aquela água que é pura em si e ela purifica com tudo que ela tiver contato. Então, isso simples poderia ser. Você ia aprender assim, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós revelamos, aliás, nós fizemos descer dos céus água pura e purificante. Simplesmente isso. Mas aí, como você precisa de aprender provas detalhadas, aí vai ver que a partir deste versículo tem outras situações, nessa situação de água.
Como? Ok? Imagina que você aprendeu que a água é aquela que é incolor, inodor e insípido. Tudo bem. Mas o que dizer da água do mar? Aí já estás a falar já de outros detalhes. O que dizer da água que restou de utilidade de alguém? Que o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a Aisha está nos narrar que também fazia o banho através de fábula, através do resto da água deixada pela sua própria esposa. Então, tudo isso, então, por isso estamos aqui a dizer que você vai aprender provas detalhadas. Tá? Então, dando continuidade, queridos irmãos, amadas irmãs. Deixa eu ver aqui no chat. Tá, não tem nada. Eu espero que estejam pegando esta recapitulação, porque acredito que será a última recapitulação que nós faremos. Ok. Aí, depois de falarmos mafhum al-fiqh, depois de termos falado o conceito, o entendimento, a explanação sobre o fiqh, aí, e atenção, atenção. Quando a gente trouxe aqui kama arrafa al-Shafi'i, não quer dizer que kama arrafa, não quer dizer que apenas Imam Shafi'i é que trouxe este conceito, não é bem assim. Tem vários conceitos, mas não se fogem. É que o conceito de Imam Shafi'i, não sei se vocês sabem, que Imam Shafi'i foi um dos primeiros dos imamos, apesar de ele vir depois do primeiro imamo, dos 4 que vocês conhecem. Temos Imam Abu Hanifa, que é um dos primeiros, não é? Vocês conhecem, né? Abu Hanifa, Malik, Hanbal, tudo. Mas Imam Shafi'i foi um dos primeiros que elaborou um livro chamado Usul al-Fiqh, que são os princípios de fiqh. Então, há muita coisa de Imam Shafi'i que a gente vai usar, não no contexto, يعني لأننا متعصبين بهذا الإمام، لا. Não é no contexto que nós somos fanáticos, obcecados ou seguidores em plenitude apenas deste imam, não. É no contexto de ser ele um dos mentores de vários conceitos que vieram ser aprovados mesmo pelos alunos dos antigos imãos. Tá? Ok. Agora vamos acerca da definição desta terminologia de Sharia. Neste conceito de Sharia, aliás, de fiqh que acabamos de ver aqui, então ele disse, وَالْفِقْهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ. A jurisprudência, nesta classificação, neste conceito, nesta consideração, qual? A que acabamos de definir. غير Sharia, nesse contexto, então, ele não é Sharia. Quando se diz que não é Sharia, não estamos a dizer que ele não entra na Sharia, não. Atenção, estamos a dizer que ela não está a simbolizar toda a Sharia. Estamos a dizer que ela não está, porque há muitos que pensam que fiqh é Sharia, num contexto assim. E às vezes até eu já vi recentemente, alguém me mandou um link dos alunos aqui brasileiros. Então, vem uma parte ali, infelizmente o link também não é daqueles, de alguns de nossos irmãos, aqueles que saíram um pouco, aquelas divergências que a gente conhece, mas eles diziam assim que o sinônimo, não é? O sinônimo de termo fiqh é Sharia, ou o sinônimo de termo Sharia é fiqh, ok? Então, quando nós falamos de sinônimo, aí já entramos um pouco na linguística, né? Então, mas em todo caso, quero com isso dizer que nem todo, aliás, o fiqh não é todo Sharia, mas o fiqh é uma parte da Sharia, certo? Aí nós viemos já para tentar provar tudo isso que nós falamos, precisamos de definir os dois conceitos. O conceito de fiqh está claro. E o que é Sharia? Linguisticamente, também não é igual, atenção, linguisticamente, também não é igual à terminologia linguística do fiqh. Vejam bem, também não é igual, se formos já a olhar. Quer dizer, no fiqh dissemos que é compreensão. Agora, linguisticamente, e Sharia, o que seria linguisticamente? Vejam bem. Alguém se lembra aí?
Alguém se lembra? Certo? Enquanto não se lembra, vão se lembrar na avaliação. Então, Sharia linguisticamente, ele dizia هي المواضع. المواضع هو جمع موضع. Ok? هي المواضع. Alguém chatou aqui conosco. Tá, fiqh linguisticamente significaria percepção. E Sharia linguisticamente o que significaria? Sharia linguisticamente, quem se lembra? Quando os árabes falam de Shara al-Ibil, por exemplo, uma fonte inesgotável da água na qual as pessoas satisfazem a sua sede, certo? Uma das coisas, fonte de água, certo? E nós havíamos explanado para vocês que mesmo aqui, neste conceito linguístico, não sei se vocês estão sabendo, uma das gramáticas mais usadas no mundo árabe, até no Islã, vocês podem perguntar isso ao vosso professor de árabe, não foi feito com um árabe. Não sei se vocês estão sabendo disso. Não é? Muitas ciências árabes não foram feitas por um árabe. E até um dos dicionários também muito conhecido, não é? Que é tido como uma fonte também não fora. Por exemplo, se nós formos a falar de Ibn Aqil, ok? Alguns de vocês já ouviram da gramática de Ibn Aqil, não é? Temos Ibn Aqil, Safir, Ibn Malik, temos esse, mas temos vários, ok? Temos vários. Esses indivíduos, quando começam a explanar, eles vão mais ao fundo. Então, tudo que é pesquisa pode ter várias formas. Então, uns dizem que é simplesmente o local onde nasce a água, ou por outra, o nascente da água. Esse é um ponto. E outros dizem, linguisticamente, na língua árabe, isso varia de ponto em ponto. Quando falavam de Sharia naquela altura, estavam se referindo a... Vamos lá, vou dar aqui um exemplo. Nós temos aqui um poço. Este é um poço, certo? Eu vou fazer assim. Aqui tem água. Este é aquela... Vou dar um exemplo de um poço muito conhecido por todos vós, aquele que é redondo, ok? Mas atenção, naquelas alturas, alguns estão a dizer que Sharia é esta fonte aqui, porque dentro de um poço às vezes tem uma fonte e às vezes tem várias fontes dentro de um poço. E outros dizem que Sharia não é apenas esta fonte, mas sim como para eles descerem para o poço, os poços caseiros naquela altura, eles tinham outra parte aqui, ok? Esta é a terra, ok? Então tinha outra como é que chama? Outra inclinação, diríamos assim, não é? Que as pessoas desciam um pouco para ter acesso a este mesmo lugar. Então dizem que Sharia é isto aqui, não é a própria fonte. Wallah, ok? Mas importante é saber como explica aí المواضع التي ينحدر إلى الماء منها é o local, não é? Ou poderíamos chamar, como alguns já explicamos aqui, que é a fonte, ok? Então, seria um lugar que dela sai a água. Então, já estamos a falar água, já estamos a falar de fonte, ok? Em todo caso, esta é a terminologia, aliás, esta é a definição linguística da Sharia, certo? Ok. E acerca de istilah, quando dentro de direito islâmico se fala de Sharia, o que se refere? Aí, de várias definições, nós escolhemos esta definição de At-Tahanawi. Por quê? Por ser uma das definições mais simples, abrangente, resumida possível, ok? E ela foi escolhida por vários, não é que nós escolhemos também por sermos fanáticos dele, não, pelo contrário, ok? Então, que ele disse, ما شرع الله لعباده من الأحكام التي جاء به الأنبياء. Veja só, por isso que eu disse, esta definição é mais abrangente. Por quê? Ele disse, allati ja'a biha al-anbiya. Sharia, o que vocês já notaram isso? As pessoas dizem Sharia islâmica, Sharia islâmica.
Alguns dizem Sharia de Muhammad. E quando falam Sharia islâmica, é óbvio que estão a dizer Sharia Muhammad. Até escrevem artigo dizer o Muhammad trouxe a Sharia. Foi o Muhammad que trouxe o termo Sharia. Não é verdade. Não é verdade. Por isso, a Tahawani está tentando explicando que é como... Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Sharia, de forma mais resumida possível. Vou dar um exemplo da maioria moçambicana. Ok? Eu espero que os que estão em outros países aí também entendam. Ok. Temos um partido, vou entrar um pouco na política. Temos um partido em Moçambique chamado o partido nem escrever bem, eu sei. Frelimo, ok? Vocês sabem. A Frelimo é um partido que tem a sua constituição. Tem a sua constituição, ok? Então, eu não sou muito bom no desenho, só Abdullah Barca que poderia estar aqui a nos ajudar. Ok. Esta Constituição foi feita para continuar com toda a governação da Frelimo até ao infinito, como eles imaginam, ok? Ou por outra, até o final das suas vidas. Ok. Então, o que aconteceu? Apareceu o primeiro presidente da Frelimo, que é o Mondlane, certo? É o Mondlane. Não, vamos fazer o seguinte. Permitam-me aqui eu fazer assim. Deixa-me aqui eu partilhar uma tela do Word, será mais fácil. Será mais fácil eu partilhar uma tela do Word. Por favor. Seria. Ok, turma. Estão conseguindo ver minha tela em branco? Conseguem ver? Certo. Perfeito. Nós estamos aqui a dizer, Sharia, como podemos entender como a Tahawani está definida e como deveria ser definida, ok? Seria o seguinte, vamos aqui tentar inserir este negócio de... Ok. Nós temos aqui, essa que eu estava a referir mais ou menos, chamada Frelimo, ok? Que é um dos partidos. Certo? E depois disso, o que nós temos aqui? Atenção. Veio o primeiro presidente, certo? O primeiro presidente que foi este que vem continuar com os ideais desta Frelimo, ok? Então, vem aqui o Mondlane, certo? E depois dele aparece o outro presidente, certo? Que continua com os mesmos ideais, que é quem? Machel. Depois disso, vem outro presidente, que também, da mesma ala, que continua com o mesmo ideal, ok? Chissano. Depois desse, se me verem, vão me bater. Depois desse, aparece um outro, que vem também com os mesmos ideais, ok? Estamos aqui a falar de Gebras, ok? Certo. Então, e aí sucessivamente até chegar nesse momento em que nós estamos. Agora, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Primeiro, como eu dizia que a Frelimo aqui tinha a sua Constituição. Constituição. Significa que este cara aqui, este cara aqui é o Mondlane, ele tinha que trabalhar de acordo com a Constituição da Frelimo, certo? O Machel tinha que trabalhar de acordo com a Constituição da Frelimo. O Chissano tinha que trabalhar de acordo com a Constituição da Frelimo. Assim sucessivamente. Porém, seria possível hoje, hoje nós temos um outro, não é? Temos um outro agora, que é
Onde é que está ele? Ok. Seria possível, turma, alguém de nós dizer que este Chissano aqui é da Frelimo, ok? Mas ele não está trabalhando com a Constituição da Frelimo? Seria possível? Não, ok? Porque a Frelimo não é Chissano. Chissano é que é da Frelimo, ok? Atenção até aqui. Então, vamos tentar outra parte. Segundo, é óbvio que é possível que no tempo de Machel, as constituições deixadas, ou a constituição que emanava no tempo de Mulani, é possível que haja algumas alterações. Então, vamos colocar aqui alterações da própria Constituição para fazer o quê? Alterações, cadê? Alteração da própria Constituição, que é para favorecer o novo povo, nesse contexto, ok? Favorecer as novas leis, ou por outra. O mundo agora mudou. O tempo de Muliani, a coisa era diferente do tempo de Machel. O tempo de Muliani, vou dar esse exemplo aqui, colocando no tempo de Chissano. O tempo de Muliani, estávamos em guerra de libertação. O tempo de Chissano, já não estamos em guerra, o tempo de Guebuza. Então, algumas alterações acontecem, mas todas elas vêm de acordo com a Frelimo. O que isso quer dizer? Vamos fazer de conta que esta é a Sharia, certo? E aqui está a Constituição. Ou por outra, esta Sharia pertence a quem? Esta Sharia pertence a Allah. E esse Allah subhanahu wa ta'ala traz essa Sharia na base de livros sagrados. Não é só o Coran, como as pessoas dizem. Livros sagrados. Não? Então, aqui estamos a dizer que foi Adam alayhi salatu wassalam. Aqui estamos a dizer que foi Nuh. Vamos dar um exemplo de vários profetas, né? Aqui estamos a dizer que foi Ibrahim, certo? E assim sucessivamente até chegar no Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam? Temos aqui o Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Salawatullahi wa sallam. Então, o At-Tahawani está explicando que Sharia é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer dos seus servos, ok? E enviou, o termo Sharia, enviou através desses profetas aqui todos, turma. Por essa razão, é possível encontrarmos uma lei no tempo de Muhammad que foi praticada, por exemplo, no tempo de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. É possível isso? É possível. Da mesma maneira, as alterações que eu estava referenciando aqui, é possível sim, tem muitas leis que foram permissíveis no tempo de Adam, alayhi salatu wassalam, ok? Foram permissíveis no tempo de Adam, alayhi salatu wassalam, mas as mesmas leis já não são permitidas no tempo de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não sei se ficou claro aqui. Então, Sharia não seria apenas o Coran nessa terminologia. Agora, a nossa Sharia, a fonte dele é o Coran, mas a Sharia, a fonte são os livros sagrados. Da mesma maneira como veio a Torá, como veio antes disso, Suhuf Ibrahim, Allah já falou isso, o Zabur, por aí em diante, todos esses livros traziam uma certa Sharia. O que o mundo não quis entender aqui, vamos lá agora, ok? O que o mundo não quis entender, turma, é de pensar que, atenção, estou, ok. O que o mundo não quis entender, turma, é de dizer que não, eu sou da Frelimo, ok? Mas as alterações que foram feitas no tempo de Chissano, eu não concordo. Um exemplo, ok? Mas você é da Frelimo e você não tem como alterar as leis da Frelimo. Você não tem como, porque você é membro dela. Certo até aqui? Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Que eu venho de Deus, eu acredito em Deus. A pessoa que acredita em outras religiões diz, eu acredito em Deus. Mas as leis que foram trazidas no tempo de Moisés, eu não acredito. As leis que foram trazidas no tempo de Muhammad, eu não acredito.
Então, você pensa que não acredita no Muhammad, ok? Mas você está esquecendo que você não está a acreditar quem enviou, quem elegeu esse Muhammad, quem elegeu esse Musa, alayhi salatu wassalam. Então, turma, é isso que eu queria deixar para vocês numa explanação dessa. Faltam apenas 5 minutos. Vamos tentar terminar a nossa recapitulação. Depois, no segundo tempo, a gente já entra na nossa nova aula. É importante a gente fazer essa recapitulação toda para a gente ter uma noção tão básica. Então, Sharia é isso. ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها الأنبياء. Não é? Cada profeta trouxe o Sharia. Cada mensageiro, profeta, trouxe, vamos lá, trouxe, digamos assim, trouxe algumas normas que vinham por parte de Allah. Alguns, Allah nos contou, Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَرُسُّلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُّلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Alguns desses profetas, desses mensageiros, foi nos contado através do Muhammad sallallahu alaihi wasallam e as outras não. É possível sim. Então, Sharia mais ou menos é isso. E assim, por isso que At-Tahawani, nós escolhemos essa temática, porque ele disse, juntou aqui uma parte. Não só foi enviado a Sharia para os profetas anteriores, e também para o nosso profeta. Por quê? Porque os judeus acreditam até no Moisés, ou por outra, acreditam até no Davi, ok? Nabi Daúd, alayhi salatu wassalam. Eles até hoje estão esperando um Messias prometido que vem da descendência do Davi, que é o Nabi Daúd, alayhi salatu wassalam, ok? E os cristãos acreditam até o Nabi Daúd e até o Nabi Isa, alayhi salatu wassalam. Agora, houve um erro que aconteceu aqui, não estou falando mal, mas estou falando da história que encontramos dentro dos escritores cristãos judeus. Vocês podem vasculhar isso vamos lá, na enciclopédia britânica The Book of Old Testament, não é? O livro que fala sobre a comparação à Constituição do Antigo Testamento. Verifiquem isso. Em todo caso, o que aconteceu nessa complementaridade? Os cristãos disseram o seguinte, como os judeus, para acreditar no Messias, o Messias deve ser da descendência, até deixa-me aqui eu parar, não é? Aqui eu posso abrir. E aí disseram que para os judeus acreditarem no Messias, precisa aquilo que eles traçaram, que o Messias deve vir da descendência ou da linhagem genética ou da descendência do Davi, de Nabi Daúd, alayhi salatu wassalam. Então, o que eles fizeram? Como podemos fazer isso? Inventaram aquela coisa que a Maria, uma vez que naquela altura, até então algumas culturas, a descendência é patrilinear. Só pode vir do parte do pai. A linhagem matrilinear, em poucas sociedades, é aceita. Então, naquela altura também era aceita a linhagem patrilinear. Então, visto que o Jesus não tem pai biológico, ele nasceu milagrosamente, como podem fazer? Aí os judeus acusaram a Maria passa a expressão, não é? Acusaram a Maria de prostituta, é assim como eles chamam, ok? Prostituiu-se, trouxe filho que não vinha de um lado, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, os próprios eles quando reclamavam, diz no Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala disse que eles diziam ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki baghiya. Então começaram a acusar nessas situações. Enfim, o que os cristãos fizeram para tentar fazer com que os judeus acreditem no profeta Isa? Eles inventaram aquele casamento que a Maria casou-se com José Carpinteiro. Por quê? Porque o José Carpinteiro, a sua linhagem genética ou a sua linhagem patrilinear interligava-se ao Davi. E mais uma situação, mas mesmo assim os judeus não aceitaram. Então, eles, os judeus, não aceitaram as novas alterações da Sharia trazida com o Nabi Musa, Nabi Isa, e aí os cristãos também não aceitaram as novas alterações da Sharia trazidas pelo Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E como forma de tentar, disseram que não, nós não acreditamos porque também
negaram aquele casamento, começaram a acusar o Nabi Ibrahim, a dizer que aquele era escravo, não sei o quê, aquela linhagem genética que veio o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adulteraram algumas coisas, como Allah diz no Corão al-Karim, yuharrifuna al-kalma an mawadhihi wa nasu haddan mimma dhukiru bi. Portanto, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, o tempo já nos foge e terminando essa recapitulação aqui, eu queria dizer que o At-Tahawani trouxe uma explanação tão ampla que envolve tudo. Por isso que ele disse wa ala nabiyina wassalam. Isto é, também trazida dentro desses profetas, ok? Aqui nós podemos interpretar que o nosso profeta foi mencionado por causa de as-salatu was-salam, e também podemos entender que foi mencionado por causa de ele também fazer parte desses profetas que foram enviados com uma sharia nova. E aí ele disse, sawa'an kanat muta'alliqatan bi kayfiyyati 'amal, essa sharia poderia ter ligação com explanação de ações práticas. É aí onde entra fiqh. E aí foi, disse o aduwina laha al-fiqh. Ou bi kayfiyyati al-i'tiqad, ou pode vir através do quê? De informações, de ensinar a você, a mim, como crer em Allah subhanahu wa ta'ala, porque precisamos de saber. Se nós não sabermos como adorar Allah, aí havemos de chegar em um nível muito errado e havemos de demolir as nossas próprias benfeitorias. Portanto, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, resumindo, isto é que é a Sharia e isto é que é fiqh. Então, fiqh está dentro da Sharia e fiqh não é toda a Sharia. Sharia é mais ampla, Allahu A'lam. E daqui em 10 minutos, inshallah, voltamos à nossa aula. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A palavra Sharia no contexto islâmico pode ser no contexto islâmico. E quando, atenção, aí você entra noutra parte. Turma, outros podem ser intervalos, se não interessa essa pergunta, mas eu vou aproveitar e responder agora. E quando você fala no contexto islâmico, resta saber o que islâmico que você está a referir. Aí já entra, aqui estamos a falar coisa técnica, aqui não estamos a falar uma palestra. Uma palestra a gente não pode explicar ao fundo. Aqui é a aula. Quando você fala no contexto islâmico, é isso que ele definiu, porque Islã é aquilo que todos os profetas vieram com ele. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala disse, inna dina inda Allah al-Islam. Desde o tempo de Nabi Musa, desde o tempo de Nabi Adam até o Nabi Muhammad, todos vieram com o Islã. Se você diz contexto islâmico, nessa complementaridade, é tudo isso que você está aqui a escutar de Imam At-Tahanawi. Agora, se você quer falar do Islã vindo a partir do Muhammad sallallahu, ok? Sharia também é reconhecido como legislação islâmica, ou por outra, a fonte de todas as leis, também é conhecido assim, ok? Wallahu a'lam. E 57 voltamos, inshallah. Ok, vocês roubaram muitos meus minutos, por isso que o chefe não mexe no gosta de perguntas na aula. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Então, nós vimos sobre Sharia e vimos sobre fiqh. Ok? Vimos sobre Sharia e vimos sobre fiqh. Agora, na última aula nós vimos essa particularidade de Sharia e fiqh. Eu queria começar a partir daqui. Acho que é mais ou menos isso que nós vimos na aula, sabe? Okay. Vimos a diferença entre fiqh e sharia, ok? Tá, temos essa particularidade aqui. Dissemos a diferença entre fiqh e sharia.
meu Deus, cadê você? Está apresentando alguma coisa aí, vocês? Eu acho que mexi uma coisa aqui. Está apresentando a tela nossa, de fiqh mesmo? Ok. Certo. Eu queria minimizar isso ou maximizar, e aí ele está indo diretamente para outro lado. Ok. Certo. Então, nós vimos aqui, dissemos que أن الشريعة والفرق بين الفقه والشريعة يتجلى في أمرين أساسيين. Okay? A diferença entre fiqh e sharia, ela, já estamos indo diretamente na diferença, turma, é importante prestarmos bem atenção aqui. A diferença entre fiqh e sharia, o que ela faz? يتجلى في أمرين أساسيين. Ela encontra-se, ou por outra, diríamos assim, não podemos dizer que encontra-se, né? Diríamos que ela, como é que a gente traduziu na semana passada aqui? Refletir, podemos assim dizer, ok? Mas a gente pode dizer Yatajalla também encontra-se. Mas que ele reflete em dois assuntos básicos, ou em duas coisas básicas, Amrein associei. E nós já vimos isso na aula passada, acredito eu, não é? Já vimos isso na aula passada, sim. Ok. أن الشريعة أعم من الفقه. الشريعة ele é mais generalizado do fiqh. Já explicamos isso agora. لأنها تشمل الأحكام الاعتقادية, porque ela engloba, ok? Ela envolve, ela incorpora dentro dela. Ela, não é, digamos assim, ela aborda no contexto geral sobre assuntos de crença e assuntos al-amaliyya, assuntos práticos. بينما يقتصر الفقه ao passo que o fiqh limita-se, يقتصر limitar-se, limita-se على الأحكام العملية فقط, em disposições, em leis, em regras práticas, فقط, só, apenas, ok? Número 2, outra diferença, أن الشريعة الإسلامية تعني الأحكام المنزلة. Quando falamos de sharia islâmica aqui. Outra questão, um irmão aqui perguntou, antes de terminar a aula, sobre o que é sharia no contexto islâmico. Outra coisa que é traduzido também assim, dizem que é legislação islâmica no geral. Também usa-se assim, essa terminologia, ok? Mas ok. أن الشريعة الإسلامية, a sharia islâmica, eu sempre gosto de falar a sharia, ok? A sharia islâmica تعني الأحكام المنزلة, se refere às leis, os dispositivos, às disposições reveladas ou trazidas ou oriundas min indillah, a partir de Allah. Como a partir de Allah? Fi kitabihil karim, a partir de Allah no seu livro sagrado. Agora, há um outro assunto muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que eu gostaria aqui de esclarecer. Eu não gosto de correr, como eu vos disse, vale mais 5 minutos numa matéria bem estrita ou bem explicada do que 25 minutos numa matéria não assim. Vocês já ouviram falar de Wahy? E vocês vão ver isso também no Sira, inshallah. Ok. Existe na terminologia de al-Maqasid al-Sharia, dizem assim, existe al-Wahy al-Matlu wal-Wahy ghayr al-Matlu. Existe uma revelação que se lê assim taxativamente como ela é. Que é o Corão al-Karim. É o Wahy Matlu. É que até a sua leitura é ibada. Ok? É uma revelação, mas que é lida e a sua leitura. Ela lê-se assim. O Nabi alayhi salatu wassalam não acrescentou nenhuma vírgula, não diminuiu nada. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala disse, como é que vem no Corão? Inna jama'at, como é que é? Jama'at o Corão, já não faço de versículo, alguém aí pode nos ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. Também esse versículo, não é? Na Bíblia, esse versículo pode ser, acho que está no Surat Taha, ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Acho que é assim. Abdul Majid pode nos ajudar aí se é esse mesmo versículo, se não, pode escrever aí para nós.
Então, este versículo, o Nabi alayhi salatu wassalam é narrado que quando ele recebia a revelação do Corão, ele se preocupava porque tinha receio que o Jibril alayhi salatu wassalam terminasse a revelação e o Nabi não capturasse tudo, não pegasse tudo no curso, logo a priori. Então, às vezes, o Jibril recitava, o Nabi sallallahu alaihi wasallam também tentava seguir atrás de forma de precipitação. E Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o Nabi alayhi salatu wassalam que não precisa se precipitar, porque Allah responsabiliza-se em juntar este Corão taxativamente como ele é no coração do Nabi alayhi salatu wassalam. E outra questão, não sei se vocês sabem, na psicologia islâmica, aponta que o Corão é memorizado no coração, não na cabeça apenas. Ok, mas isso é outra coisa, na psicologia vocês vão ver isso. Então, estamos a dizer que a Sharia refere-se às leis reveladas ou trazidas, oriundas por parte de Allah a partir do Corão al-Karim. Só que atenção, quando inna alayna jam'ahu wa Qur'an, perfeito. Jazakumullahu khair. Quando se refere aqui da revelação a partir do Corão, estamos a dizer que existe o Corão, este Corão que nós conhecemos, que é o Wahyul Matlu, que é uma revelação que é recitada. E existe outra revelação que não é recitada taxativamente como ela é. Quando se diz que não é recitada, quer dizer, muitas das vezes a gente não decora toda ela, que são aquelas explicações do Nabi alayhi salatu wassalam sobre essas diretrizes corânicas, ok? Essas diretrizes corânicas. Então, quando falamos aqui revelados por Allah subhanahu wa ta'ala, ou através do seu Nabi alayhi salatu wassalam, aquilo que ele falou, وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ. Então, sendo assim, Sharia neste contexto não é permissível, meu amado irmão, minha querida irmã, ir contra. Não é permissível. Não é permissível você ir contra. Não é permissível você não seguir. Não tem opção aqui. Lá é justo mukhalafat. Você não pode transgredir, você não pode ir contra. Disso o Nabi pega. Por essa razão tem aquele hadith que dizia Allahumma ja'alna mimma aliás, aquele dua que ele ter Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tem aquele outro Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allah, mostra-nos a verdade como a verdade e nos dê a oportunidade de segui-la. Wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Mostra-nos a falsidade com cara de falsidade, porque a falsidade às vezes vem com uma camuflagem que vocês não entendem. Mostra-nos a falsidade com uma falsidade que nos ajuda a afastar-nos dele. Então, este aqui é Sharia. Atenção, Sharia não é permitido quando se diz isto vem da Sharia. Allah disse, o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou, ou o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, então, meu irmão, não é permitido, não é permissível você ir contra. Essa é a primeira coisa. Ok, vamos entrar agora nesta aula muito importante. 10, 15 minutos terminamos. أما الأحكام الفقهية فنوعان. Não sei se deixei claro aqui, nessas particularidades todas que nós explicamos aqui. Deixei claro. Podemos andar. Continuar. Anyone? Não está claro. Esse não o que é isso? O Galaxy Tab. Galaxy Tab. O que é isso? Não. O que você quis dizer? Não entendeu? Não está claro? Não. Estamos à espera de você. Galaxy Tab. Não entendeu. O que você não entendeu? Dizíamos nós, resumindo, recapitulando, dizíamos nós que o autor do livro explica que Sharia refere-se a tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Corão al-Karim. Seja ele ordem, seja ele o quê, seja ele proibição, seja ele tudo que Allah revelou no Corão é Sharia. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que Sharia é só dizer haram, halal. Não, ok? Existem algumas situações também que são facultativas. O Nabi sallallahu alaihi wasallam trouxe. Então também é Sharia. Ok? Não é só obrigação, proibição. Então, tudo aquilo que está no Corão e na Sunnah, ok? Apurado, então não é permitido você abandonar. Não é permitido por outra, não seria abandonar, né? Mukhalafa, quer dizer, ir contra.
Ir contra. Quando falamos aqui, mukhalafatuhuma, isto é, não é permitido você ir contra, ou por outra, violar essas leis. Não é permitido. Ok? Não é permitido. Agora, não estamos aqui a dizer por esquecimento, aconteceu alguma coisa, por preguiça, isso é outra coisa, ok? Então, acho que deixei claro. Agora, أما الأحكام الفقهية فنوعان. أما الأحكام الفقهية فنوعان. Então, temos este aqui. Em relação, ali explicamos o que são assuntos de Sharia. Agora vamos explicar, para mais estarmos abertos, o que são assuntos de fiqh. Ok? Como é que funciona o assunto de fiqh em você como muçulmano e como é que funciona o assunto de Sharia em você como muçulmano. Ok? Mais ou menos isto. Ok. Então, ele diz que أما الأحكام الفقهية فنوعان. Quando falamos de regras, ok? Quando falamos de regras jurídicas, chamaria assim. Quando falamos de explicações de fiqh, eles consistem em dois tipos. Ok? Qual é o primeiro tipo? No fiqh nós podemos encontrar ما ينعدم أو يضعف ou يضعف, alguns também leem assim, فيه الجانب الاجتهادي. Vocês vão perceber, atenção essa parte, atenção essa parte. É muito complicado se vocês não prestarem bem atenção. Vocês vão perceber, amados irmãos, quando nós falamos. Irmãos, me dão só 2 minutos, por favor, tá bom? 2 minutos. Jazakumullahu khairan por esperar. Desculpa, infelizmente gripado, né? Então, dizia aqui que o termo, ou as dispositivos da Sharia, o que quer dizer com isso? Essas regras do fiqh, nesse contexto aqui, o termo al-janib al-ijtihad, o termo al-ijtihad, acredito que vocês já viram isso, ou já ouviram falar. Se não ouviram, não viram, inshallah verão. Queremos com isso dizer que no fiqh existe uma coisa chamada ijtihad. Ijtihad seria um esforço na pesquisa para alcançar a melhor explanação de um assunto legislativo. Vou dar um exemplo. Nós temos a legislação da República, ok? Na legislação da República nós temos vários tipos de direito, ou por outra, mesmo no direito também temos vários tipos de direito. Mas a legislação da República, apesar de ser escrito em nossa língua, nem tudo que está explícito, nem tudo que está escrito ali parece aquilo mesmo. Existem algumas linguagens que precisam de uma explanação. E existe uma lei com 2 ou uma linha, mas que ele engloba a sua explicação milhares de linhas em várias áreas. Então, esse processo de você ler a fonte e tentar, na base do conhecimento que você adquire, tentar buscar uma explanação para os que não conseguem diretamente levar essa explanação, isso chama-se também de ijtihad. Então, existem esses, dentre esses mujtahidin, são esses imãs que vocês já ouviram falar, esses líderes ou esses imãos, vocês conhecem, a maior parte conhecem os 4, mas tem muitos, ok? Então, ijtihad é mais ou menos isso. Não sei se deixei claro o que é ijtihad. Um faqih, vou dar um exemplo, o Sheikh Namush, ok? O Sheikh Namush, licenciado em jurisprudência islâmica. Tivemos aqui o Sheikh Said, licenciado na jurisprudência islâmica.
ele foi dado dispositivo, foi dado conhecimento, ok? De entender aquilo que nós não entendemos, mesmo que lemos junto, mesmo que sejamos árabes. Ele pode entender mais um trecho de uma lei do Corão do que o próprio árabe, que lê o árabe e lê ali e não entende. É mais ou menos isso que se chama de ijtihad. Então, essa extração, não é? De uma regra a partir da lei-mãe, isso chama-se ijtihad também, apesar que em outras termos chama-se istinbat. Deixei claro aqui, turma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma eu já tinha pedido a vocês isso para fazerem muito doar. Amém. Eu já tinha falado que a esposa dele estava. Só que eu não queria falar diretamente, porque tratava-se da esposa. Subhanallah. Tá, a gente depois tem que falar com ela, inshallah. E a partir de agora, por favor, sem querer sair da aula, por favor, parte das irmãs, estou a nomear agora Suema, da Ilânia, e a parte dos irmãos, acredito que Suema está no Maputo, parte dos irmãos também, Arafat Costa, Abdulmajid, e os outros que estiveram no Maputo, criem, por favor, criem um grupo aí, por favor, criem um grupo, por favor, para tentar ir lá ajudar o que vocês puderem. Devem se fazer presentes, devem apresentar-nos lá, por favor. E depois a gente fala no privado o que é que dá para fazer, o que é que não dá para fazer. Qualquer ajuda, neste momento é bem-vindo, inshallah. Tá. Vamos voltar isso, inshallah. Então, dizia que, não sei se fiz perceber, Nahir, estamos a falar da esposa do Sheikh Nur Mekupa. Sheikh Nur Mekupa é um dos nossos professores e desde esteve aqui conosco, mas não conseguiu nos dar aulas porque estava nessa situação, estava com a mulher doente há anos, não é dia, há anos, não é meses, há anos estava doente. E ela ultimamente estava no hospital, estava acamada no Hospital Central. Ok. Então, estava dizendo que, não sei se deixei claro aqui a nossa situação sobre ijtihad. Então, quando ele diz aqui, o autor do livro aqui, quando diz as regras da Sharia, podemos encontrar em duas vertentes. A regra do fiqh, desculpa. As regras do fiqh podemos encontrar em duas vertentes. Há aquelas regras que não permitem o ijtihad, não permitem, porque elas já são claras. Vamos aprender isso mais tarde. Esse quer dizer, ela não precisa de um esforço de um jurista para esclarecer aquela regra ali, ok? Ou elas enfraquecem, quer dizer, mesmo que o jurista tenta chegar lá para fazer como é que chama isso aí? Para fazer a sua extração, ela já vem muito fraca. Por quê? Ele disse, وَذَلِكَ مثل الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. O exemplo disso, desse tipo de regras do fiqh, estuda-se no fiqh, sim, estuda-se, mas aí não precisa de muita explanação. No fiqh nós logo vamos aprender isto, Allah disse isto. Aí já não precisa de muito embate, essas questões todas. O exemplo disso, disse al-ahkam al-ma'luma, são as regras conhecidas aonde? Na religião, minadin, bidaruriya, ou bidarura, como necessárias. Por exemplo, quando falamos aqui do salat, ok? Se no fiqh diz salat é obrigatório. Você quando entra no Corão e no Karim, você logo a priori já vê ali uma ordem, já vê aquilo, e já não precisa, existem alguns assuntos que você já não precisa de muita explanação. Quer dizer, a parte de ijtihad jurisprudencial aqui, o esforço de pesquisa, eu chamaria assim, da parte jurisprudencial, ele não permite, ou não precisa, ou mesmo que entra numa terminologia fraca. Ok? E ele disse, allati tustafadu minan nas, ou, exemplo, né? Está aqui a falar dessas regras que não permitem a parte de ijtihad, ou enfraquecem a parte de ijtihad, allati tustafadu minan nas,
ou como aquelas regras que nós conseguimos nos beneficiar a partir de Nasso que é texto mãe. O Coran é texto mãe. O Hadith é texto mãe. Ok? Vamos dar um exemplo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz assim: لا تأكلوا não, outro exemplo. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Por exemplo, quando um de vocês entra na mesquita, ok? É uma regra essa da Sharia, aliás do fiqh também. Quando um de vocês entra na mesquita, não sente sem fazer 2 rakat. Esse texto é muito compreensível logo a priori, ok? Esse texto aqui não precisa muito de uma explanação do fiqh para você entender, mas é claro, o fiqh aqui pode entrar de forma meio fraca, como assim? Explicando se fazer esses 2 rakat é obrigatório, se fazer eles é sunna, se não fazer você ganha pecado, ok? Mas, a priori, quando você lê o texto e entende a língua ali, você já sabe que existe existe na Sharia 2 rakat quando entrar na mesquita. Ok? Mais ou menos isso. Então ele disse, ou aqueles que nos beneficiamos a partir do texto mãe, sem pesquisa, sem precisar uma pesquisa. Mais ou menos isso. Nós temos 3 minutos. Ok, vamos terminar isso. Depois ele diz assim, o exemplo que eu queria vos dar aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat As-Sad, versículo 49, ok? Surat As-Sad, versículo 49. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim ali, ok, disse, هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Vejam bem como Allah subhanahu wa ta'ala fala neste versículo aqui. Hada dhikrun. Depois do quê? Se vocês puderem ler um pouco Surat As-Sad, desde lá, há de ver onde se enquadra isto. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala lhe falar sobre alguns profetas, como Nabi Ismail, como outros profetas ali, o versículo 49 diz assim, Hada dhikrun. Isto é uma mensagem, ou aqui está uma mensagem, ou eis aqui uma mensagem, ok? وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ. Sabeis que os tementes terão terão um retorno, terão um lugar para voltar para quem quer conhecer a história desse povo todo. Entendemos até? Então, esse texto aqui também dá-nos uma prova que existem alguns assuntos da Sharia que não precisa de grande explanação, que não precisa de fiqh, ou mesmo que o fiqh entra assim de uma forma meio assim, levemente. Wallahu a'lam. A linha B. Ma yaghlibu alayhi al-janb fiqhi. Existem regras do fiqh, ok? Que faz o quê? Yaghlibu alayhi. Prevalece sobre esse assunto de ijtihad, prevalece sobre a pesquisa do fiqh. Subhanallah. Alguém tentou me tirar do Zoom? Estão comigo aí vocês? Vocês conseguem me ouvir? Recebi uma mensagem agora e eu review Signet out because you are forward Signet in another device. Acho que o chefe... Alguém tentou entrar na nossa conta. Se eu clicar OK, vou sair. Um momento só, irmãos. Aqui, Yusuf, tentaste entrar no Zoom através da nossa conta? Deixa eu ver aqui se o chefe está aqui. Não sei o que está acontecendo. Vai levar um minuto. Não, não está aqui, não. Tá, não sei. Mas eu vou deixar assim isso, não sei se não vai fechar a minha tela aqui. Ok. Então, estava dizendo, na parte do fiqh,
nós temos duas partes do fiqh. Assuntos que ele entra por completo. 2, assuntos que não precisa o fiqh entrar para a sua explanação. Ou se entrar, vai ser um pouco leviano, porque todo leitor, a partir da fonte da Sharia, ele consegue perceber. Não sei se deixei claro. A segunda parte que estamos aqui a ler, ele diz aqui, é aquele que prevalece. É prevalecer ou tornar-se o seu maior interesse. Então, o aspecto de ijtihad, o aspecto de pesquisa nas alicerces de fiqh, aqui entra. Ele toma como sua prioridade essas regras. Como que? E ele disse, vou dar um exemplo, como que? Vamos dar um exemplo aqui que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão. Vocês vão aprender isso com mais detalhe. Essa área não é minha. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, no Surat al-Baqarah, diz: "Wal-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'." As divorciadas devem permanecer em espera, no tempo de idda, 3 quru'. 3 quru'. Quru' significa um determinado tempo. Mas que tempo referido? Aqui está a questão. Será que elas devem permanecer 3 períodos menstrual? Devem permanecer 3 períodos de pureza? Devem permanecer 3 períodos de o quê? Então aí, não há como você e eu, que não somos juristas, entendermos sem entrar no fiqh. Não há como. Você, aqui não é só a parte linguística que entra aqui. Aqui entra várias outras situações. Ok? Ahadis, tudo isso. Então é aí onde estamos a dizer que existem algumas regras dentro da Sharia. Vocês já sabem que o fiqh estuda uma parte da Sharia. Então existem algumas regras dentro da Sharia que o fiqh é seu maior interesse. Deve entrar. Ok? Há muita divergência, por exemplo, no contexto... Já passou o tempo, irmãos? Já passou o tempo. Vamos terminar só a tradução. وهذا النوع من الأحكام لا يعتبر جزءا من الشريعة الإسلامية. E esse tipo de regra, esse tipo de regras aqui, não são consideradas uma parte, não são consideradas como uma parte da Sharia. لا يعتبر جزءا من الشريعة الإسلامية. Não são consideradas como uma parte da Sharia. Isto é, بمعناها الإصلاحي, no sentido jurisprudencial. Como assim não são consideradas uma parte da Sharia? É que vocês viram que Sharia não é permitido você ouvir que a Sharia fala isso ou ordena isso, você negar. Não é permitido. Não é permitido você violar. Agora, no fiqh, uma explanação do fiqh já não é diferente da parte do que? Da Sharia. Enquanto fiqh, ele não é considerado essa parte como uma parte jurisprudencial. Ou seja, disse, la yu'tabar min qubayl ash-shari'a al-ilahi. Isso não estamos aqui a falar de que isto vem por parte de Allah. O que quer dizer com isso o quê? É o que vem por parte de Allah, claramente não é permitido você violar. Mas o que vem no fiqh, que é a explanação, aí você entra naquela parte que pode um faqih, um jurista explicar de uma maneira diferente da outra e você pegar uma, a outra não pegar, ok? Vocês vão ver isso mais adiante, inshallah. Eu vou repetir de novo essa parte aqui, inshallah, na próxima aula. Ele disse, bal tusawwiru hadhihi al-mukhalafa, ok? Mas sim, tusawwiru, isso é, justifica. Termo de jurisprudência, justifica esse tipo de o quê? De violação. مادامت مستندة إلى دليل أقوى من دليل الرأي الفقهي المطروح. Desde que você se baseia em evidências mais fortes do que a opinião jurisprudencial que você deixa. Não é porque eu amo Sheikh, vamos lá, eu amo... Deixa eu terminar aqui com esse partilhar. Tá. Não é porque eu gosto de Imam Shafi'i, então aquilo que ele falou é isso. Eu gosto de Imam Abu Hanifa, não. Não é que eu não gosto dele, então não vou seguir. Não é isso. No termos de fiqh, você chega a uma altura do sawwar, quer dizer, ele te dá uma liberdade de você abandonar um dito em detrimento do outro. Mas quando
desde que você tenha provas mais fortes do que o dito abandonado. Não é só dizer, não, isso aqui facilita a mim, não é isso. Barakallahu fikum jami'a, terminamos por aqui. Eu já roubei 1 minuto do Sheikh